Bom, na aula de hoje, vamos considerar a Coreia, o reino coreano da dinastia Joseon entrando na sua fase terminal, né? Na verdade, a última dinastia real coreana, ela na verdade vai viver as primeiras décadas do século XX, que é o tempo que iremos considerar na aula de hoje, como um período terminal e de dificuldades. Então, por isso que eu botei aí como tema a tempestade, para refletirmos a respeito dessas dificuldades. E quais eram essas dificuldades? Primeiro, é uma continuação, um agravamento da situação que a gente viu na aula anterior, que é o crescente interesse expansionista japonês vindos do leste, o crescente interesse russo vindos da Manchúria e do norte, estabelecer um porto no leste asiático, que consegue com determinados acordos, e o colapso do regime chinês, que sustentava alguma ordem na região manchuriana, que vai ser engolido aí pelos japoneses. Então tudo isso vai depois atravessar para o solo coreano, através do rio Yalu, e vai ter uma série de dificuldades. Eventualmente, vai ter aí a Coreia vira um protetorado japonês e com isso vai entrar então no contexto da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Então, o que a gente pode primeiro considerar? Eu vou pular primeiro esse slide que está um pouco tá fora de ordem, tá? Depois eu volto a ele sobre o Partido Comunista. Então, a gente tem aqui até uma caricatura feita na época do como que a Coreia se encontraram no século XIX, né? E você tem aqui, de um lado, russos e depois japoneses a estrangular a figura do monarca Joseon, da dinastia Joseon, e o que era, expunha a situação geográfica da península. A leste, a proximidade e sudeste com a ilha de Tsushima, o estreito com as ilhas meridionais japonesas, ao norte o território manchuriano e a nordeste com a presença russa, e mais para aqui a noroeste com o território chinês. Então ficava-se nesse contexto de disputas, né? A gente tem então a presença que vai começando a se avolumar sobre a Coreia, né? Eventualmente, uma das coisas que a gente aponta como significativa é que em janeiro de 1902 os japoneses eles assinam um acordo com os ingleses, um acordo naval. Isso faz com que os ingleses reconheçam a presença naval japonesa, eles possam se concentrar mais na sua contenção de rivais que inicialmente eram os russos, depois eram os alemães, que vai desaguar na Primeira Guerra Mundial. E isso vai encorajar os japoneses a agirem, tais como eles tinham observado, como os britânicos, franceses, entre outros europeus, agiram no jogo imperialista do século XIX. Então os japoneses, eles incorporam esse comportamento dos seus ocidentais e começam a agir tal qual no seu jogo imperialista no leste asiático. E a primeira região que ele mira no continente, porque ele já tinha incorporado as ilhas meridionais de Ryukyu, isso inclui Okinawa, e também já tinha tomado em 1895 a ilha de Taiwan dos chineses. Então, em 1903, os japoneses começam a exigir que os russos reconhecessem também a sua proeminência sobre o território coreano, que já estava ali presente. E aí propõe contrapartida a Manchúria para o regime czarista. Então, a chancelaria russa ela faz outra proposta, né, de criar uma zona ao norte do paralelo 39 como uma região neutra, né? E aí os japoneses dessa vez eles não concordam, né? Por que eu digo dessa vez? Porque a primeira proposta feita em 1896, os russos rejeitaram essa ideia, né? Bom, sinal dos tempos, né? Isso mostrava que o gabinete japonês e o russo eles estavam a ponto de colidir os interesses. E em 1904, as forças japonesas embarcaram no solo coreano, ocuparam a capital Hanyang, tem até aqui um retrato dessa ocupação de maneira dramática.
e faz com que os japoneses busquem colaboradores no reino coreano, né, para legitimar seu governo. E eles, achando aqueles pró-japoneses, eles fundam uma espécie de grupo pró-japonês que eles depois não reivindicam como apoiadores japoneses, né, para não desgastar a legitimidade, que vai ser o Iludinrui, né, a Sociedade Unida para o Progresso. Aí tinha liderados por Byung-jun e também o Lee Yong-gu, né, retratado aí. O Yi, ele, na verdade, era interessante, porque ele tinha ascendido como líder do movimento Tonghak, né? E o Byung-jun, na verdade, ele tinha vivido no exílio no Japão e trabalhado como intérprete do exército japonês. Então, tinham ligações com o japonês, e muitos também apoiadores da classe média coreana apoiavam também a entrada maior, o envolvimento maior japonês no território coreano. Claro, não todos da sociedade, né? Enfim, isso também teve uma série de consequências. Já o governo japonês já começou a determinar o corte com a tradição coreana, como a corte dos topetes, envolvimento de obras públicas maiores, como construção de linhas de trem, né? E também, claro, se envolvendo um esforço de guerra que estava se avolumando contra os russos, né? E momento derradeiro, as forças japonesas elas vão então avançar ao norte do Hanyang, que desde 1897 começou a se chamar Seul, né? Atravessam o norte do rio Yalu e ocupam começam a atacar os russos que estavam presentes na península de Liaodong. Os embates mais dramáticos vão se dar na cidade portuária de Port Arthur, né, o Liuchun. E, claro, os japoneses começam a demonstrar a força do seu apoio naval. Né? Os embates terrestres são um pouco mais complicados entre os russos e os japoneses. Né? E, eventualmente, a frota naval russa ela encontra dificuldade em enfrentar a presença naval japonesa na região e chamam então a frota do Báltico. E a frota do Báltico ela demora aí 2, 3 meses para chegar no leste asiático. Tempo mais que suficiente para as frotas japonesas se organizarem, né? Sobre o brilhante almirante japonês, o Togo Heihachiru. E eventualmente é uma batalha que resulta na Batalha de Tsushima de 1905. É definitiva a vitória japonesa sobre os russos. Essa vitória vai garantir uma grande visibilidade dos japoneses, né? Porque, primeiro, desde a época, na verdade, falava-se da época do Gengis Khan, você não tinha um povo considerado asiático, amarelo, como se falava na época, derrotando uma potência europeia como era ainda vista a Rússia czarista. E essa vitória deu aos japoneses uma grande visibilidade, né? Não somente para aqueles que eram considerados ainda asiáticos, como até os indianos, entre outros que estavam no Império Britânico, como também até com os egípcios também que estavam no Império Britânico, e começa a alimentar sonhos de uma revolta asiática para combater os povos europeus, né? E um desses que eles impressionam é o presidente norte-americano, o Theodore Roosevelt. E o Roosevelt ele vai propor então a mediar as negociações de paz. E aí ele envia o seu secretário William Taft para Tóquio para assinar um acordo, mediar o acordo com o chanceler Katsura, que está aí à direita, o Taft à esquerda. Buscando reconhecimento do domínio no leste asiático. Na verdade, os Estados Unidos jogou rápido. O Taft ele negociou com Katsura de que, sim, a Coreia ficaria então sob dominação japonesa. Os russos, sim, foram derrotados. Inclusive, os russos eles perderam qualquer pretensão aqui na região de Liaodong e na Manchúria, como também eles perderam a parte meridional das ilhas Sakhalinas, na nomenclatura russa, ou as Ilhas Karafuto, né?
e também das Ilhas Kurilas, né? Então, os Estados Unidos também almejavam também o reconhecimento dos japoneses da presença deles, que eles tinham vencido na guerra contra os filipinos em 1898. Né? Então, há aí já uma nova conjugação de fatores. E isso tudo foi assinado depois em Portsmouth, né, em New Hampshire, nos Estados Unidos, num tratado em setembro de 1905. Né? Enquanto isso, o imperador coreano, o antigo Gojong, o Gwangmu, agora, ele vai buscar o apoio americano para o reconhecimento de uma independência coreana, que, claro, vimos que é completamente infundada, né? Que o Roosevelt, ele na verdade, ele, apesar de sofrer pressões de um reverendo que trabalhava na Coreia, o Homer Hubert, e também o Syngman Rhee, que viveu muito tempo nos Estados Unidos, era claro que o reconhecimento da dominação japonesa sobre a Coreia era evidente. Né? Em novembro de 1905, o ex-ministro japonês, o Ito Hirobumi, aí retratado, ele chega à capital coreana, já tinha as tropas japonesas ali ocupando as dependências do Palácio Real, tanto é que ele está sendo retratado aí como uma espécie de tutor, sábio, nos moldes confucionistas, sobre um jovem príncipe da casa, da dinastia Joseon, aí, o príncipe Yun, né? E evidente, a presença então japonesa ela é confirmada até por alguns membros do gabinete. Gwangmu ele rejeita esse tratado, mas é assinado um tratado de Eusa em que reconhece então a presença japonesa no Japão. Né? Então, e como temos aí um momento derradeiro, depois de 4.000 anos de dinastia independentes, né, várias dinastias, a Coreia, ela em momento derradeiro, em 1905, ela tem o fim da sua vida soberana própria. Ela vira um protetorado japonês e depois, alguns anos, vai virar uma espécie até de colônia, amarrado aí aos desígnios dos japoneses. Né? Claro que haverá resistência, né? Haverá aqueles nacionalistas que lutam em guerrilhas, milícias no interior. Haverá, por exemplo, o Exército Justo, que eu falei em aulas anteriores, também combatem os japoneses, permanecem como rebeldes na causa japonesa. Né? Então, um momento aí fulminante para a vida dinástica coreana. Né? Como é que os japoneses propõem esse novo modelo de governo? Né? Eles vão buscar como os britânicos tinham feito, né? No caso específico com relação ao Egito. Ou seja, mantém-se todas as instituições e cargos diretores nas mãos coreanas, mas assuntos cruciais, né, como segurança, finanças, política externa, você teria conselheiros japoneses. Né? E é claro, haverá um residente geral, que vai ser o Ito Hirobumi, nomeado assim em dezembro de 1905. E primeiro, como primeira política, visando angariar maior apelo popular, foi emprestado 10 milhões de ienes de Tóquio a fim de promover um amplo projeto de infraestrutura moderno. Né? E aí foi sendo almejada a construção de estradas, de hospitais, escolas, de aumento da produção agrícola. Né? E Ito também faz algo que é bastante emblemático para os coreanos. Né? Depois ele constrói na encosta da montanha Nansan, em Seul, uma residência oficial, uma plena vista geral da capital coreana. Né? E ela permanece até como um sinal dos novos tempos, né, da dominação japonesa em cima da Coreia. E para se legitimar mais, o Ito Hirobumi ele vai buscar então um apoio. Né? Eu tenho até que a foto aqui das rebeldes contra a presença japonesa, né, do Exército Justo. E o Ito Hirobumi ele começa a buscar apoiadores. Então, como eu falei anteriormente, aqueles do grupo Ilchin-Hoi, né? E também haverá outras oportunidades. Ele busca membros que antes eram marginalizados da sociedade coreana, passam a conferir status a esses membros.
né? Alguns que nem tinham sobrenome porque não eram Yanban começam a vir e ascendem para postos governamentais, né? Também haverá repressão dos rebeldes no interior, né? Do exército justo, por exemplo, né? E que na verdade o que vai se desenhar é que haverá um colapso das instituições tradicionais coreanas, né? E em um momento até no contexto internacional de desespero, a Gwangmu ele envia representantes dos seus interesses para a Conferência Internacional da Paz em Haia, que acontece em 1907. E entre eles haverá um discurso comovente de Yi Wee-jong, que está ali retratado à direita aqui, né? E Jong ele pede um reconhecimento da independência, da soberania coreana, e isso é largamente ignorado em Haia em 1907. Né? Eventualmente o imperador coreano, Gwangmu, completamente marginalizado, ele abdica do seu trono e passa para o seu herdeiro Sunjong, que vai ser o último rei da dinastia Joseon. Sunjong, na verdade, ele acaba sendo o último rei, mas ele já não tem quase que nenhum poder. Ele vira praticamente um símbolo do Estado, né? E sob a dominação a administração direta japonesa, né? E Sunjong ele tenta revisar os tratados com os japoneses, né? Esse tratado ele não vai muito para frente. As guerrilhas do Exército Justo começam a engrossar suas ações em 1908. Né, o Ito Hirobumi ele se vê numa situação complicada de resistência cada vez maior no campo, né, e até 1908, por exemplo, o exército japonês ele marca, ele diz, há dados aqui que o exército japonês matou cerca de 11.500 membros do exército justo, só em 1908, né, e isso teve até repercussão na imprensa internacional. E nessa onda de nacionalismo coreano, alguns no exílio, como nos Estados Unidos, um deles, o Wang Chun-ho, ele organiza até um movimento clandestino chamado a Sociedade das 9 Pessoas, o Team Mi-hoi, que tenta organizar e financiar a resistência armada coreana anti-japonesa a partir do exterior. Né? Outros vão ser jornalistas, jornais e panfletos circulam, né? Vem de jornalistas como foi o Chi Chae-ho, que critica duramente o imperialismo japonês. Também haverá o historiador e poeta o Choi Nam-son, que também vai criticar aí o imperialismo japonês. Mas o isolamento estava claro, e sem apoio desses nacionalistas. Né? E o governo japonês, o último recurso, ele começa a tentar ampliar as campanhas contra esses rebeldes, né? E eventualmente dos que defendiam a causa coreana, um americano que estava no solo japonês, o Durham Stevens, ele é baleado por nacionalistas coreanos quando estava na Califórnia, né? E eventualmente o Ito Hirobumi, diante de crescente críticas, pelo menos né, internacional, ele renuncia o cargo, né? E o que o governo japonês faz? Então ele ainda vai tomar medidas ainda mais repressoras contra os coreanos. Então em 1909, o gabinete japonês ele começa a pensar numa anexação da Coreia. E Ito Hirobumi, na verdade, como seu último ato diplomático, ele visita a cidade de Harbin, na Manchúria, e vai encontrar com um representante russo, Vladimir Kokosov, para negociar uma aprovação russa da anexação da Coreia. E na estação de trem, um nacionalista coreano, ele aponta a sua arma de fogo e mata o Ito Hirobumi. E esse jovem, ele tinha planejado esse ato para chamar a atenção mundial para a situação, o que vai provocar o contrário, vai provocar, na verdade, mais simpatias da opinião pública com a causa japonesa. E os japoneses entram muito duro a partir de então. Né? Você tem maior presença do exército japonês na Coreia,
né? E aí a nomeação de um residente general, que vai ser o general Teralt, Teralt Masatake. Ele vai reprimir, investigar, com o uso inclusive da infame polícia secreta japonesa, o Kempeitai, né? Para intimidar os rebeldes e oposicionistas, né? Todas as organizações políticas e movimentos sociais foram dissolvidos, inclusive também o Wilchihoi, né? Que foi uma espécie de organização criada para garantir um apoio aos japoneses, né? E eventualmente é assinado o Tratado de Anexação em 22 de agosto de 1910, né? Terminando de vez aí formalmente a dinastia Joseon. E essa anexação ela vai reformular toda a política japonesa sobre a Coreia, né? Agora não vai ter mais um residente, agora haverá um governador geral, poderes coloniais para dirigir e administrar. Alguns poderes legislativos e alguma força militar pequena foi resguardada para algumas lideranças coreanas, né? Mas os maiores postos do oficialato vai se dirigir aos japoneses, né? Então já começa a revelar uma face mais dura do imperialismo japonês, né? Mesmo que tentando convencer a população coreana de um projeto modernizador, você tem anos e anos de conflitos contra os resistentes, né? O Exército Justo ainda mantém sua atuação no interior, né? E sendo assim, então a imposição vai se dar pela mão militar, né? A economia japonesa ela também começa a projetar uma nova onda de investimentos para tentando dinamizar a economia coreana, porque elas estavam ligadas, mas na verdade era sempre para beneficiar a economia japonesa num esforço de guerra contra os russos, né? Eles fazem pesados investimentos, né? Como por exemplo aí é retratado a sede da Oriental Development Company em Seul, buscando projetos de infraestrutura, de exploração de minérios. Eles abaixam o preço de alguns produtos para não competir com os produtos japoneses que entrariam na Coreia, né? Então, na verdade, é uma grande falácia argumentar que havia um projeto de tentar modernizar a Coreia pelos japoneses. Na verdade, como também os britânicos fizeram na Índia, o investimento era, antes de tudo, para dar retorno a investidores, a companhias britânicas, né? Não no sentido de trazer altruisticamente o bem-estar para os coreanos, né? Isso é uma ingenuidade que a gente tem logo que acabar, né? Ademais, qualquer atividade política foi proibida e impedida, né? A liberdade de expressão, a imprensa, a reunião. Em agosto de 1911, os japoneses eles começavam a ter um certo descorajamento de receberem educação superior. Era proibido o acesso a estudos nas humanidades, como história e geografia, ciências sociais, que pudesse alimentar uma crítica aí contra os japoneses, né? Então aí uma tentativa de ensinar que aqui está retratado que o arquipélago japonês e a Coreia era como se fossem ligados aqui, como irmãos, um do outro lado do estreito, né? Promovia-se nas escolas também no cinema que na verdade a língua japonesa deveria ser incentivada, né? Que heróis coreanos, heróis japoneses deveriam ser valorizados, e aqueles colaboradores coreanos também deveriam ser valorizados, né? Em 1912, o imperador Meiji ele morre, então todos os eventos na Coreia foi proibido, né, durante esse ano. O número de escolas na Coreia aumenta, mas obedece esse novo sistema, né? E aquelas particulares, muitas fundadas por protestantes norte-americanos, eles vão ser diminuídos a sua atuação, né? Em 1912, em março, também as autoridades japonesas começam a ter poder livre de investigação, interrogatório e tortura contra qualquer suspeito. Então, é um duro regime, né? Pouco espaço de resistência é dado nesse contexto. Talvez as únicas poderiam ter algum apoio estrangeiro ou por missionários
escolas de missionários, escolas particulares, e tanto é que, por exemplo, Syngman Rhee foi educado numa dessas, né? Existe uma certa proteção aí, porque há um envolvimento de missionários norte-americanos e europeus, né? Então, o crivo da resistência na Coreia muito se passa pelos protestantes e pelo cristianismo, né? Então, muitos vão também enxergar o cristianismo como uma espécie de resistência. Os coreanos passam a enxergar o cristianismo, as escolas missionárias, como um espaço único de resistência contra os japoneses, né? E aí vem a dura repressão do general Terauchi contra esses cristãos convertidos coreanos, né? Bom, então, nesse sentido, a Coreia se encontra completamente dominada. Isso ainda vai ganhar um novo fator com a Revolução Bolchevique, que Lenin e Trotsky chegam a derrubar o regime czarista na Rússia em 1917, né, em novembro de 1917. E a mensagem que Lenin, os bolcheviques falam é de que, olha, os povos oprimidos, colonizados devem se libertar, daremos o apoio a eles, né? Isso chegou aos ouvidos coreanos, né? Vai começar a encorajar movimentos comunistas locais, né? Em novembro de 1918, nacionalistas coreanos eles fundam um partido da juventude da Nova Coreia, sediado em Xangai, né? E também haverá também outros partidos que vão começar a surgir, né? Alguns deles também começam a atuar do lado do exterior da Coreia. Então, o Syngman Rhee, por exemplo, que era convertido ao cristianismo, ele tenta angariar apoio nacionalista para a Coreia a partir dos Estados Unidos. E com o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1919, você teve até um outro alento para o nacionalismo coreano, né? Você teve a mensagem de Woodrow Wilson propondo a autodeterminação dos povos, né? E isso tudo vai animar os nacionalistas coreanos, né? E um deles começa a fundar o Partido da Independência da Coreia, né? Tentando aí angariar os esforços nacionalistas. Alguns deles começam a se destacar, né, nesse período, tinham participado do movimento Tonghak, né? Enfim, todo esse turbilhão vai gerar e vai convergir num movimento que é muito conhecido na Coreia, é celebrado, que é o 1º de março de 1919. Né? Uma grande concentração de manifestantes na Praça Pagoda, em Seul. Vai ocorrer a presença de 33 líderes religiosos, 16 deles cristãos, 15 do movimento local, de uma seita religiosa local, e 2 budistas. E assim vai ser declarado a independência escrito pelo poeta Choi Nam-sol, né? E é até hoje visto como um herói da causa nacionalista. Que a mensagem gritava dela longa vida, Mansei, né? Para a independência coreana. Vai ecoar pelo país, a ponto que vai mobilizar estimados 2 milhões de coreanos no evento. E dias depois haverá embates, as autoridades japonesas agem de maneira brutal, né? Mobilizam a polícia, o Kempeitai e também o exército, né? E ao todo 7.500 pessoas morrem, 15 mil feridos e mais de 46 mil presas e torturadas, né? Centenas de casas, igrejas e escolas vão ser incendiadas. Em 15 de abril, a população de uma aldeia perto de Suwon vai ser massacrada dentro de uma igreja local pelas autoridades japonesas, né? E tudo isso chega na imprensa internacional, mas muitos ocidentais não assumem uma posição crítica diante dos japoneses, que eram aliados aos vencedores da Primeira Guerra Mundial. Então, esse movimento, que também vai ser conhecido como movimento Samira, vai ser a maior demonstração do povo coreano contra o colonialismo japonês, né? Em termos de escala, nenhuma outra resistência foi igual, né, dos coreanos contra os japoneses, né?
E as autoridades japonesas, então, eles começam a reformular uma nova política de dominação, um pouco mais suave, né, para tentar reconciliar. E em 1920 vai ser apontado como governador geral o almirante Saito Makoto, que anuncia um conjunto de medidas que teoricamente seriam em benefício dos coreanos, né? O Kempeitai vai ser substituído por forças regulares. Oficiais japoneses não podem mais ostentar suas espadas, né, como símbolo de opressão. Há certa permissão de publicações coreanas de direito de expressão de reunião. O número de escolas foi aumentado, assim como os anos de estudo permitidos aos coreanos. Foi prometido respeito às tradições e cultos coreanos, né? Novos jornais coreanos começam a vir disso, e aí haverá uma grande explosão de expressão, de busca do nacionalismo, da expressão coreana nesse período, né? Um deles vai ser o Donga-ilbo, o famoso jornal, né? Que eu tenho aqui aqui retrata-se o jornal Donga-ilbo, que eventualmente depois vai noticiar, mostrar foto do medalhista olímpico de 1936, o Song Ki-chong, mas eles vão apagar essa bandeira japonesa que estava no seu peito, que foi uma espécie de humilhação isso, pois não era considerado Coreia, mas sim como parte do Japão, né? Então, na verdade, essa efervescência vai também transbordar para outros eventos, né? No campo da literatura, por exemplo, temos o Lee Kwang-soo, que ele escreve uma obra muito famosa que vai ser o Mujongo, o Sem Coração, né, representando aí as angústias do tempo, né, e tudo isso então vai representar um período meio que de efervescência, né, do movimento coreano, né. No caso, no Mujong, do Lee Kwang-soo, ele começa a mostrar que as questões, expressões e cobranças das tradições que clamam pela lealdade, num contexto muito difícil diante da dominação japonesa, num cenário devastador de mudanças da modernidade, né? Outro ensaio muito famoso vai ser sobre a reconstrução da nação, o Minjo Kaijoron, que argumenta que a reconstrução moral das elites é essencial para uma futura nação soberana e independente, né? Enfim, o 1º de março vai inspirar toda uma série de expressões ansiando por uma liberdade coreana, né? Alguns defendem um novo regime político, republicano, não mais monárquico, né? Alguns começam a se organizar clandestinamente, né? Um deles vai ser fundado em Xangai, que vai ser o governo provisório da República da Coreia, buscando uma forma republicana, né, não monárquica para a Coreia, uma futura Coreia independente. Claro, tem que ser organizado no exterior, não em solo coreano, pela administração do japonês, né? E aí a gente temos retratos de vários líderes depois, né, que vão ascender, como vão ter atuação no futuro político da Coreia. Inclusive o Syngman Rhee estava aí presente, né, junto com o Lee Dong-gil, né, tentando então pleitear cada vez mais aí já para as sociedades das nações, como o Rhee fez em Genebra em 1933, né, mas é claro, isso ainda vai ter uma recusa das potências ocidentais. E aí, logo depois, vai ser fundado o Partido Comunista da Coreia, no exterior. Por quê? Porque aí é interessante, porque eles começam a ter o apoio da União Soviética, né? A União Soviética ela começa através da Comintern, ela começa a apoiar movimentos até no solo soviético, para tentar angariar partidos comunistas locais. E
Um deles, então, é fundado clandestinamente em Seul, mas com o apoio da Comintern em 1925. Claro, com o objetivo de combater a dominação colonial japonesa. E muito vai ser sob a liderança de Park Hong-yong, né? E depois, claro, esses comunistas eles vão ter um período de repressão duríssimo do governo japonês, né? Inclusive, eles tentam angariar mais apoio com outros setores da sociedade coreana, tentam negociar com os nacionalistas. Em fevereiro de 27, estabelece uma Sociedade Nova Coreia, Singanhoi, né? E mesmo unificado e lutando contra pela independência, o governo colonial japonês vai sempre reprimir e desarticular essas organizações. Isso, na verdade, vai se estender até praticamente 1945. Né? No campo artístico, temos também repercussões dessas mudanças, né? Que vai ser quando vai ser fundada a Federação do Artista Proletariado Coreano, o CAPF, né? E o CAPF ele vai começando pela arte, pela literatura, até pelo meio clandestino, mostrar a dura realidade do camponês, do trabalhador, do proletariado diante de uma situação de exploração do Império Colonial japonês, tentando aí retratar a massa proletária, o Minjung, pela literatura, no cinema, no rádio, né? E isso tudo no contexto aí de denúncia da exploração. A não ser, não somente a questão do capitalismo, né? Em cima do proletariado, como também a situação colonial japonesa, que denunciava-se que estava conjugado com os donos do capital em cima do trabalhador coreano, né? E só uma coisa que eu fiquei devendo aqui, que é também o Lee Dong-gyu, que tinha fundado o Partido Socialista Coreano, na verdade, um dos primeiros que vai ser fundado, inclusive, em Gabarovsk, né? E depois ele vai se juntar àquele governo provisório em Xangai de 1921. Então ele está aqui até presente dos dois retratos aqui de maneira mais formal, mas antes um pouco mais jovem, né? Então, no campo cultural, você tem uma certa reflexão a respeito do nacionalismo coreano, né? E muitos se voltam para denunciar as condições sociais, muitas vezes até de uma maneira mais artística. Então, por exemplo, um deles que vai ver a sensação na época vai ser o filme de 1927, que vai ser o Arirang, que é do diretor-escritor, o Na Woo-gyu, né? E o Arirang, ele retrata a vida dura de um humilde estudante coreano que vem do interior para a capital coreana, né? Ele está envolvido naquele movimento 1º de março de 1919, em que o estudante ele é preso, ele sofre torturas brutais e volta depois para sua aldeia com problemas mentais, né? E certo dia, na turbulência do seu estado mental, ele testemunha sua irmã sendo agredida por um filho de autoridade japonesa. Ao que ele reage e mata o agressor com uma foice, né? E aí ele é preso novamente pela polícia japonesa e ele repentinamente vai se curar da doença mental, né? Então, na verdade, é um retrato duro dos tempos. Isso vai virar quase que um símbolo depois da resistência coreana e do nacionalismo coreano, né? A crise da Bolsa de Nova York de 29, ela vai gravar ainda mais a situação da economia japonesa, que vai ter repercussões aí sobre a Coreia, né? O Japão começa a ter uma guinada cada vez maior para o ultranacionalismo militar, pretende expandir mais a presença na China, né? Em junho de 28, militares japoneses eles eliminam poderios locais, o senhor de guerra na Manchúria, o Chiang Zuolin, estabelecem um estado fantoche que vai ser o Manchukuo, né? Sob nominal império, o último representante do império da dinastia Qing, isso em fevereiro de 1932. E a partir daí as forças japonesas começam a expandir sua presença em toda a região norte e a costa chinesa, né?
Pelo lado da ótica dos coreanos, a década de 20 e 30 ela vai trazer perspectivas limitadas, né? Você tem a resistência organizada pela independência muito em cima do governo provisório da Coreia, além de alguns grupos comunistas, eles eram as únicas expressões de resistência. E as guerrilhas coreanas que atuavam na Manchúria, eles começam a entrar em colapso, né? Os japoneses na Manchúria investem pesadamente, construem uma infraestrutura de indústria metalúrgica, química e têxtil, além de incentivar a produção agrícola, tudo para o benefício, claro, do esforço de guerra japonês, da economia japonesa. Alguns conglomerados de empresas japonesas atuam nesse sentido, né, as conhecidas Zaibatsu, como a Mitsui, Mitsubishi e Noguchi. Eles se instalam no território coreano e manchuriano e exploram a mão de obra barata coreana e chinesa, né? Depois eu até vou mostrar no final o retrato desse trabalho forçado dos coreanos e manchurianos, né? Em julho de 1937, os japoneses eles acham algum incidente na Manchúria e começam a se aproximar da capital chinesa, Pequim. Haverá uns desentendimentos sobre a guarnição dos chineses na região, em torno da conhecida ponte Marco Polo, nos arredores de Pequim. A troca de tiros, né? E aí, eventualmente, os japoneses começam então a partir para ocupar as principais cidades chinesas, né? E centros industriais, né? O governo chinês na época, sob comando de Chiang Kai-shek, que estava em Nanquim, né? Mais para o sul, a Nanquim vai ser arrasada, né, pelas forças japonesas e depois de 5 meses de batalhas, um massacre de milhares de cidadãos. O vasto interior chinês, claro, ainda vai ser bastante limitada a presença japonesa. Haverá as guerrilhas organizadas pelo Partido Comunista Chinês, né, e vão ganhar aí a maior apoio popular, principalmente camponês, né. Na Manchúria, os japoneses, eles na verdade eles vão ter aí um certo desgaste, né? O Partido Comunista Chinês ele começa a gradativamente ter uma presença a maior dessa região, começa a atrair guerrilheiros e líderes que pudessem se envolver no esforço contra os manchurianos, contra os japoneses, perdão. E os soviéticos também buscam aliados. E um deles eles chamam na Manchúria, perdão, os soviéticos acham então um militar coreano que lutou contra os japoneses e treina ele como oficial, que vai ser o jovem de 24 anos na época, Kim Il-sung, né? Que na verdade o nome era Kim Song-ju, né? E ele organiza com o apoio soviético, ele atravessa a Manchúria, invade o território coreano ao sul do rio Yalu, com cerca de 150 homens, atacam a base japonesa em Pochombo, na fronteira com a China, mata vários militares japoneses, e nesse sentido ele ganha uma certa visibilidade, porque os nacionalistas querem combater os japoneses durante esse período. Depois as forças de Kim Il-sung vão recuar para o território manchuriano e depois para Khabarovsk, na Rússia, na chamada Marcha Árdua. Mas isso tudo vai inspirar lutas anti-japonesas no esforço de guerra, né? O Kim Il-sung, na verdade, vai ser protegido, vai ser treinado pelo Comando Oriental do Exército Vermelho Soviético. E essa expansão das ofensivas japonesas sobre a China, o governo japonês ele vai começar a intensificar a sua exploração dos recursos e mão de obra coreana, né? Então, medidas draconianas vão começar, sem precedentes, vão ser decretadas, né? Um novo governo geral da China sobre o Shiro Minami, ele vai nomeado em 1936, começa a implementar uma política de plena assimilação, o Naisen Itai, né? Um só corpo, né? Achado que tanto a Coreia quanto o Japão era um só corpo. E nesse sentido visava abolir a identidade coreana e mobilizar todos os esforços militares para o Império Japonês.
Em 37 foi estabelecido um órgão de vigilância e inteligência para policiar os coreanos, né, o Comitê Central de Informação. Agentes da Polícia Secreta japonesa, além também de número de militares, vão crescer no território coreano, né? E em 38, esse governador, o Jiro, ele vai fundar uma federação coreana de mobilização total do espírito nacional, né? Envolvendo todos os escalões administrativos, desde a capital às províncias, né? E tudo isso essas unidades deveriam contribuir em serviços, trabalhos, racionamento e vigilância nos esforços de guerra, né? As condições de vida eram cada vez mais opressivas e miseráveis. Boa parte dos coreanos foi forçada a usar uniformes de guerra. Os homens tinham que seguir a moda militar japonesa, né? Enquanto as mulheres eram proibidos de usar o tradicional vestido coreano, o chima, que tem algumas aí usando, né? E a usar calças marrons, o monpei. Os uniformes escolares que eram o Seifuku, que é do sistema japonês, também foi estendido para os coreanos, ou seja, os homens deviam usar o uniforme preto de cadete para os meninos e as meninas o uniforme de marinheiro, né? Como se usa muito, é bastante visível hoje em dia na cultura japonesa. Então o Jiro ele vai mirar a plena assimilação, né, dos coreanos para o sistema japonês. A língua coreana ela vai ser atacada. Em março de 38, pelo decreto, todas as escolas deveriam usar apenas a língua japonesa. Todos os estudantes deveriam falar essa língua, mesmo em casa. Todas as manhãs os estudantes tinham que se curvar em direção ao leste, em direção ao palácio do imperador japonês, o Tenno, né? Recitar um juramento de lealdade ao Império Japonês, né? Os jornais de língua coreana, como aquele o Donga-ilbo, que tinha retratado o medalhista coreano e tirado a bandeira japonesa do seu peito, foi fechado, assim como o Chosun-ilbo. Todos os meses, os coreanos eram forçados a visitar um templo shintoísta, fazer adoração às divindades japonesas. Isso vai gerar grandes problemas, né? Inclusive entre a população cristã coreana, desrespeitando aí um dos 10 mandamentos. E diante disso, a repressão vai começando a ficar impetuosa. Escolas cristãs vão ser fechadas, né? Em 1940, 2.000 cristãos coreanos vão ser presos por desobediência, mais de 200 igrejas vão ser fechadas. Líderes cristãos coreanos, como o presbiteriano o reverendo Chuki Chol, vai ser martirizado na prisão. 39, foi decretado que todos os coreanos deveriam usar sobrenomes japoneses, então uma grande ofensa às tradições confucionistas que buscavam se honrar os ancestrais familiares, né? Haverá resistência, né? E essa intensificação vai continuar até mais ou menos o ataque. Vai ter uma guinada depois no contexto da guerra com o ataque dos japoneses e dos americanos, né? Aí haverá aí já quase que uma intensificação terminal do esforço de guerra dos japoneses contra os americanos, né? Os americanos vão cada vez mais esgotar as possibilidades energéticas e de mobilidade do petróleo, da borracha necessário para a máquina industrial e de guerra dos japoneses, né? Os japoneses começam a intensificar o uso do trabalho forçado dos coreanos, né? Na mineração ou de unidades militares, né? Cerca de 187 mil foram recrutados para o exército japonês, 20 mil para a marinha, né? Temos aqueles também, jovens mulheres que eram coreanas, foram mobilizadas, cerca de 200 mil, para a brigada do corpo dedicado, o Teichintai, né? Que vão ser enviadas para as linhas de combate e forçadas a servir sexualmente as tropas japonesas, chamadas mulheres de conforto, né? Nesse eufemismo. Em 39, as autoridades japonesas já tinham recrutado nesse sentido para manter o esforço de guerra do Japão contra a crescente presença americana nos esforços de guerra, né? Isso vai envolver praticamente 1 milhão de coreanos até o fim da guerra, em 45, né?
e até a rendição japonesa, que vai se dar em 15 de agosto de 45, o governo coreano ele foi empregar todos os seus meios e recursos para usar os recursos da mão de obra dos coreanos e a reprimir qualquer oposição e dissidência. Talvez seja um dos pontos mais altos da brutal dominação japonesa sobre os coreanos. O Partido Comunista da Coreia vai ser dissolvido, vai pulverizar em pequenas células nos centros industriais. A maioria dos líderes nacionalistas coreanos vão ser subjugados e presos. Outras lideranças sobrevivem, mas a partir do exterior, né? E na China, o governo provisório que tinha sediado em Xangai, o governo provisório da República da Coreia, sob a liderança de Kim Il-gu, ele foge para a cidade de Chongqing, no interior, porque ele estava fugindo da presença japonesa presente em Xangai, né? Na verdade, Chongqing ele tinha virado, na China, a capital provisória da China nacionalista, né? O Partido Comunista Chinês também vai treinar e proteger lideranças coreanas comunistas, né, como o Kim Tu-bong e o Kim Mu-jong, que vão lutar contra os japoneses, né? E na Rússia, na província de Khabarovsk, como dito, o jovem Kim Il-sung e seus seguidores continuam sendo treinados, instruídos pelo exército soviético, né? E nos Estados Unidos, finalmente, Syngman Rhee, ele ainda continuava seus esforços diplomáticos pela causa da independência coreana. Então temos aí, no final, a constituição de todo o esforço da sociedade coreana, e claro, muitos resistentes no esforço do nacionalismo, e a gradativa administração direta do Japão, que vai culminar em uma dominação direta, de assimilação até, no uso dos seus recursos, né, e praticamente prender, desarticular qualquer liderança e almejo nacionalista coreana desde 1910 até praticamente 1945. 1945, depois em agosto, o Japão se rendendo, você tem uma abertura de novas conjugações de causas nacionalistas, né? Você tem o Syngman Rhee nos Estados Unidos, você tem os nacionalistas recebendo certo apoio dos chineses, né, em Chongqing, que antes estavam sediados em Xangai, e temos o jovem Kim Il-sung com um apoio soviético em Khabarovsk. E tudo isso vai então resvalar para os eventos nas décadas seguintes na Coreia. Antes que eu termine, todas essas aulas estão disponibilizadas no YouTube, tá? Você pode assinar lá o Emiliano Unzer, História da Coreia, e esse vídeo também eu vou mandar para o Instagram, né? E aí vocês podem acompanhar. No YouTube não há limites de gravação. No Instagram eu acho que eles limitam para 60 minutos. Então tive que até abreviar um pouco para caber, né, esse vídeo no Instagram, tá? Outra coisa, vocês podem reparar que eu não falo com frequência, mas eu me baseio no livro que eu escrevi, que é A Montanha e o Urso, né, de minha autoria, que está à venda pela Amazon. Então, tá aqui A Montanha e o Urso, né? E vocês podem aí acessar para melhor acompanhamento das aulas, porque tem muita informação, muitos dados. Eu simplifico aqui numa exposição para vocês terem um primeiro contato. Não é um tema muito explorado e conhecido na academia, nos estudos no Brasil, né, e na língua portuguesa. E eu estou gravando, inclusive, esses vídeos, primeiro, para fundamentar com base no meu livro e também propor, ter material para vocês usarem futuramente. Tá bom? Então, até a próxima.